Último dia da nossa semana de imersão do planeamento migratório. Vou dar aqui um tempinho. Olá, boa noite. Semana de imersão do planeamento migratório. Muito obrigada a todos vocês que estão aqui, a todos vocês que tiveram aqui ao longo desses 7 dias. Se foi intenso para mim, eu imagino como é que foi intenso para todos vocês que assistiram, que acompanharam, que se emocionaram, que se motivaram. Hoje é sábado, não é? Então eu também vou tentar não ser tão exaustiva. Vou fazer aqui um breve resumo das coisas que nós aprendemos ao longo dessa semana, que foi, para mim, uma prenda, um ensinamento por parte de todas as convidadas, que eu quero agradecer pela presença de todas elas. Dizer que hoje é um dia em que eu sinto que estou com o dever cumprido. Eu ia fazer aqui uma comparação ao que acontece também ao longo do planeamento migratório. Tudo que é novo não é algo fácil de se fazer. Quando sonhamos, quando dizemos eu sou capaz de fazer isso, a sensação que temos é de que sim, é possível, mas quando começa a parecer que temos mesmo que tornar isso real, nós temos mais facilidade em desistir. E isso deve-se ao medo. Nós, enquanto ser humano, temos muito medo. E o medo muitas das vezes nos paralisa. O medo não é nosso amigo. Então, o primeiro conselho que eu vou dar hoje, e eu vou dar aqui alguns conselhos que eu espero que sirvam de base para vocês serem capazes de iniciar o vosso planeamento migratório, mas também para serem capazes de dar o primeiro passo para realizar seja qual for o vosso sonho. Primeiro acreditem em Deus. E quando eu falo em Deus, eu não estou a dizer que todos têm que ir à igreja, que todos temos que acreditar no mesmo ser superior. Não, não é nada disso. Mas entender e ter a certeza que nós somos pequenos ao lado do Criador. E se por Criador queremos entender Deus, queremos entender o universo, não interessa. Temos que ter noção de que existe uma força superior que é responsável pela nossa vida. E isso é algo muito importante para nos dar força e nos dar coragem quando nós temos medo de realizar algum sonho nosso. Estou a falar aqui em concreto do planeamento migratório porque é o tema, mas serviu para mim para realizar essa semana que foi bastante desafiadora. Muitas das vezes quem está do outro lado, e isso aqui eu quero que vocês sintam essa ligação, porque muitas das vezes vocês vêm e acham que foi fácil para mim, que está a ser fácil para mim. A verdade é que não foi. Tudo na vida é um caminho e conforme falamos aqui ao longo dessa semana, com todas as convidadas que contaram as histórias, que deram exemplos de como foram capazes de superar todos os pontos baixos para alcançar o que realmente sonhavam, se forem a ver, estava sempre Deus. Sempre, 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 sempre. Num segundo momento, eu quero dizer, priorizem-se, como nós aprendemos aqui na live com a doutora Vanessa. Priorizem-se, isso significa
priorizar o autoconhecimento, saber quem eu sou, saber o que eu quero, saber o porquê que eu quero. Se o porquê não é relevante para os outros, que seja relevante para ti. Então, esse é o segundo conselho que eu dou. Priorizem-se. Autoconhecimento. Priorizem os vossos sonhos e acreditem na vossa capacidade de fazer acontecer. Com Deus e vocês se conhecendo, já é assim, meio caminho andado. Nós, ao longo dessa semana, conseguimos ver que muitas das vezes as pessoas param porque não sabem para onde estão a caminhar. Não sabem qual foi a motivação que os fez chegar até aqui ou para onde é que querem ir. Então, conheçam-se, saibam os vossos motivos e tenham coragem de realizar os vossos sonhos. Terceiro, e não menos importante, entendam que ninguém caminha só. No meu caso, e aqui para a realização dessa semana do planeamento migratório, que está aqui a servir também de tópicos para eu finalizar a semana, foi Deus, um agradecimento a mim pelo comprometimento que eu fui capaz de ter para estar aqui todas as noites aqui com vocês, mesmo quando muitas das vezes eu estava cansada depois de um dia de trabalho, mas eu tinha um compromisso para comigo e para com vocês. Eu estou extremamente orgulhosa que eu fui capaz de cumprir com isso. Então, muitas das vezes nós queremos que os outros sejam capazes de nos reconhecer por algo que nós fizemos. Mas entendam que antes dos outros nós temos que estar incapazes, nós temos que estar numa posição em que somos capazes de orgulhar-nos do nosso percurso. E depois entender, e o terceiro, que ninguém faz nada sozinho, que ninguém caminha só. Nós entendemos ao longo dessa semana quão importante é ter uma rede de apoio. Mesmo que essa rede de apoio não esteja perto fisicamente, mesmo que essa rede de apoio não sejam pessoas que nós imaginaríamos que fossem, então focar aqui em duas coisas. Aceitar ajuda quando alguém diz que quer ajudar. Aceitar ajuda não faz de ninguém mais fraco. Aceitar ajuda é também um ato de coragem. É ser capaz de admitir, eu quero fazer isso, mas sozinho eu não consigo. Então, quando nós entendermos que precisamos do outro, que nós precisamos de ajuda, isso vai nos fazer também sentir mais confiança. Tivemos aqui vários exemplos, seja ajuda do ponto de vista emocional, seja ajuda do ponto de vista financeiro, seja ajuda do ponto de vista profissional, é importante procurarmos ajuda. Dito isso, eu vou para o quarto ponto, que é: não se preocupem em demasia com a opinião alheia. E quando eu digo não se preocupem em demasia, não significa que nós não temos que ouvir aquela opinião que nós sabemos que vem do coração e que possa fazer sentido para o que nós estamos a tentar realizar ou alcançar. Existem pessoas, e há pessoas sim, que querem o nosso bem. E exemplo disso são todos vocês que estiveram aqui. Foi a minha rede de apoio, a minha equipa. E eu quero que vocês, fica aqui uma tarefa do último dia, que é vocês se permitirem serem ajudados e construírem a vossa rede de apoio e mais. Mais que isso também, se possível, serem a rede de apoio de alguém. Porque no mundo
conforme eu já disse anteriormente e digo isso várias vezes, nós não estamos sozinhos, mas nós muitas das vezes só queremos receber sem dar. Vamos aqui aprender a dar, a dar. Ao invés de receber para dar, vamos tentar inverter um pouquinho a ordem, que é dar para receber. O mundo é um sítio de trocas. Nós trocamos e recebemos. Eu dou e eu recebo. Eu recebo, eu dou. É uma sinergia. Muitas pessoas acharam que eu recebi algumas mensagens de doutora, está a fazer muito por nós, mas a verdade é que eu não dei apenas. Eu não dei apenas essa semana, eu não dei apenas esse evento, eu também recebi. E recebi muitas palavras de amor, recebi muito mais que seguidores, recebi votos de confiança, recebi mensagens de admiração, então foi uma troca. E eu digo-vos que foi uma troca muito positiva e muito agradável. Quinto, e olhando aqui um ponto que eu acho extremamente importante é: não cobrem e não esperem. É algo um pouco contraditório, não é? Porque nós na vida, e para quase tudo na vida, nós fomos habituados a esperar do outro, principalmente de certas pessoas. Mas o que eu vos digo é: as coisas têm que ser importantes apenas para nós. Porque a nossa vida apenas faz sentido com a realização dos nossos sonhos, não com o que é importante para o outro. Então, o que eu diria é: não esperem aplausos, até mesmo dos vossos pais, não esperem aplausos dos vossos parceiros, não esperem aplausos dos vossos filhos. Antes de esperarem aplausos do outro, aplaudam-se, entendem? Olhem para o espelho e digam: eu fui capaz de chegar até aqui e eu estou de parabéns. Muitas das vezes nós fazemos tantas coisas que nós estamos muito orgulhosos, mas como os outros não nos congratulam, nós achamos que são coisas pequenas, que não merecem um parabéns. Então, vamos aqui, mais uma vez, nos priorizar. Dito isso, eu quero apenas agradecer a todos vocês que tiveram aqui, que tiveram dispostos a aprender, que tiveram dispostos a dar o primeiro passo para realizar um sonho que está aí escondido. E nós muitas das vezes, e aqui aproveitando o facto de estarmos no princípio do ano, que foi um dos porquês de nós termos decidido organizar essa semana, não vamos esperar mais um ano para começarmos a dar o primeiro passo. Não. A vida é hoje, a vida é agora e a vida é breve. Então, tenham a capacidade de vos honrar. E quando eu digo tenham a capacidade de vos honrar, tenham a capacidade de correr atrás dos vossos sonhos, mesmo que isso às vezes significa sermos um pouco egoístas, termos coragem de seguir sozinhos um tempo. Nós tivemos aqui histórias que nos demonstraram a importância de sermos egoístas algumas vezes. Porque nós apenas podemos fazer os outros felizes, e quando falo dos outros, é a nossa própria família, muitas das vezes. Nós apenas somos capazes de ser boas pessoas para a nossa família, para os nossos amigos, quando nós estamos a perseguir algo nosso. Quando nós estamos a viver pelos outros, nós não somos felizes. Então, mais uma vez, ponham-se aqui em primeiro lugar. 2023 não vai ser um bom ano sozinho, ou porque o horóscopo diz que vai ser, ou mesmo o horóscopo dizendo que vai ser um mau ano. Não acreditem em nada mais do que Deus e vocês. Mais nada. Se tudo o que vocês fizerem
é algo que vocês estão a fazer com o coração e com fé, eu tenho a certeza que vai dar certo. Então, confiem. Mesmo com medo, sigam em frente e mesmo com medo, realizem. Não é fácil, não é. Não é para ninguém e todos nós somos especiais. Até vou usar aqui algumas histórias bíblicas, em concreto a de Abraão, que largou tudo o que tinha porque ouviu um chamado de Deus. Então, nós temos que entender que quando nós somos chamados para realizar qualquer coisa que seja, nós temos que confiar. Mesmo que no princípio muita coisa não faça sentido, mas é preciso saber que eu ouvi e eu vou confiar na palavra. Deus não vai fazer com que a pessoa saia da cidade se teve um chamado e essa pessoa viver coisas más. Não vai. A nossa vida é abundante, mas antes de nós vivermos uma vida altamente abundante, aqui no mundo exterior, nós temos que ser capazes de cultivar essa abundância dentro de nós. Então, como é que eu vou cultivar essa abundância dentro de mim quando o assunto é imigrar? Primeiro, e repito, saber o porquê que queres imigrar. E atenção, vou aqui repetir mais uma vez. Melhores condições de vida não é um motivo pelo qual se deve emigrar. Nós temos que aprender a concretizar as coisas. Apenas quando nós somos capazes de concretizar as coisas, nós somos capazes de visualizar. E apenas quando nós visualizamos as coisas, nós somos capazes de traçar um plano para chegar até aquilo que eu visualizei. Se eu não visualizo o que eu quero, eu não vou ser capaz de forma alguma de saber onde é que eu quero chegar. Então, primeira coisa é entender até onde vocês querem ir e o porquê que querem chegar a tal sítio. Segundo, e não menos importante, entender aqui a importância de ter um planeamento financeiro. Financeiro ao ponto de eu vou precisar de X. Eu não posso ir se eu não tiver X porque eu não estou disposto a viver de certa forma. Então, na realização de um sonho, e falando aqui em concreto, para emigrar, não desprezem a importância de fazer também um planeamento financeiro. É extremamente importante que o planeamento financeiro seja feito porque o dinheiro importa. Porque não ter dinheiro também é muitas das vezes motivo de frustração. Mas só é quando a pessoa está perdida, não sabe para o que está a viver. Quando nós temos um propósito, mesmo até que signifique viver um tempo com menos dinheiro, nós vamos saber lidar com a situação, porque eu sei que se eu continuar a trabalhar, em X tempo eu vou alcançar aquilo. Mas isso não implica deixar de fazer um planeamento financeiro. Terceiro, estudem. E quando eu digo estudar, eu não estou a falar apenas do ponto de vista de ter uma licenciatura, ter um mestrado, fazer um curso profissional. Não. Estudar significa aprender. Então, quando nós vamos emigrar, nós temos também que nos preocupar em aprender as mais diversas coisas, seja do ponto de vista cultural, seja aprender uma nova língua. E falando aqui em concreto de uma imigração, é importante não desprezar as línguas. É importante saber pelo menos o inglês, porque é uma língua internacional. É importante aprender uma língua a mais porque vai ser um plus no currículo. E para além de aprender é honrar com os compromissos. Se eu estou à procura de um emprego
e eu sei que esse emprego é importante para onde eu quero chegar. E apesar disso, eu não estou num emprego que eu gosto, não acho que estou num emprego que seja digno para a pessoa que eu sou, para aquilo que eu estudei, mesmo assim, honrem esse emprego, porque é este emprego que a data de hoje está a dar comida à tua mesa, que está a te permitir pagar a casa, que está a te permitir pagar as contas. Então, valorizem o mínimo. Valorizar o mínimo é extremamente importante, porque quem não faz bem o pequeno não é capaz de fazer bem o grande. Isso de que quando eu tiver no cargo X, eu vou ser mais pontual. Quando eu tiver no cargo X, eu vou me vestir bem. São falácias. Nós temos que fazer as coisas bem feitas desde o pequeno. Desde o momento, e tivemos aqui a história da doutora Vanessa, desde o momento em que eu sou empregada de limpeza, que eu sou empregada de mesa e eu faço esse pequeno trabalho, apesar da minha formação permitir mais, apesar de eu ter maiores qualificações bem feito, isso significa que qualquer trabalho eu vou fazer bem feito. Então, esses sítios que muitas das vezes nós temos que passar para nos sustentar, servem também igualmente para criar ligações. E criar ligações é extremamente importante. É extremamente importante porque é através das ligações que nós vamos criando a nossa chamada rede de networking. Muitas das vezes a pessoa está a trabalhar num supermercado, está a trabalhar num restaurante como empregada de limpeza ou até mesmo como lavadeira e achamos que ninguém que está ali nos vai ser importante. É mentira. E tivemos aqui histórias que demonstraram isso. Quando nós prestamos um serviço com qualidade, seja ele qual for, e quando nós estivermos a exercer outra profissão, nós vamos sempre ser bem vistos pelas outras pessoas. Então, não tenham vergonha da vossa história. Não tenham vergonha do percurso que vocês, por algum motivo, estão a ser obrigados a viver. Tudo isso, todas as experiências que nós vivemos são experiências importantes para nós nos tornarmos na pessoa que nós queremos nos tornar. Então, confiar no caminho e honrar tudo aquilo que tiver à nossa frente. Essas são as coisas e as lições que eu queria deixar aqui, de uma forma geral, do ponto de vista motivacional, porque eu sinto, e quando eu falo com os meus clientes, que um dos maiores problemas é que as pessoas não têm ombros amigos muitas das vezes, não têm redes de apoio, e isso faz com que essas pessoas desistam, que achem que não são capazes, que quando fizerem vão viver coisas muito mais e que a vida acabará por ser menos digna, mais triste, mas a verdade é que não. Se nós viermos com o nosso coração cheio de fé, cheio de amor, cheio de respeito, não há como as coisas darem errado para nós. É um processo de confiança, é um processo de crescimento pessoal e emocional. Então, não é algo que vai ser fácil, não é algo que vai acontecer ou que vai ser construído do dia para a noite, não. Exige sacrifício, exige dedicação e exige muita humildade e resiliência. Quando passarmos a entender isso, nós vamos ser capazes de ver a imigração como sendo muitas das vezes, mesmo que por um período de tempo limitado, um processo necessário
na vida de algumas pessoas. Por que eu digo algumas? Nem toda a gente nasceu para ser imigrante, é um facto. Mas também não podemos admitir que é o fulano ou o cicrano que vai dizer: João, tu não podes ser imigrante. Não, não é. A única pessoa que tem que ser capaz de saber isso e por isso ser capaz de dizer isso somos nós mesmos. Porque nós é que temos a decisão de saber o que fazer com a nossa vida. Eu espero que tenham gostado imenso dessa semana. Eu espero que tenha ajudado vocês de diversas formas. Eu estou disponível aqui para esclarecer, muitas das vezes para conversar quando possível, para que vocês possam realizar aqui o vosso sonho de emigrar, que pode não ser agora, que pode ser em algumas semanas, alguns meses, alguns anos, mas é importante que vocês façam esse plano e que esse plano seja real. O que eu recomendo é que agora entrem para a comunidade, que logo depois de eu sair da live eu vou mais uma vez deixar aqui o link, porque vai ter uma surpresa, um código, que vai ser um código promocional para vocês comprarem o e-book até amanhã, não amanhã dia 22, mas até dia 23. Então o código vai estar disponível a partir da manhã, mas fiquem atentos que toda a informação vai estar na comunidade e alguma aqui no Instagram, mas de uma forma geral a comunidade vai ter informação privilegiada, tá bom? Então quero agradecer de todo o meu coração pela confiança, por terem estado aqui. E vamos ver até o próximo evento, que eu também espero que seja presencial e que possamos nos reunir, que possamos nos olhar nos olhos e ajudar, que possamos nos ajudar e servir uns aos outros. O meu muito obrigada por terem cá estado. Foi graças a vocês também que eu cá estive. E acreditem, não foi algo que eu apenas dei. Eu ganhei muito e eu recebi muito com todos vocês aí desse lado. Então, um beijo grande, fiquem bem e que Deus vos abençoe. E fiquem atentos, porque agora vai ser o princípio para chegar aonde vocês querem chegar. Então, saibam qual é o sítio que vocês querem chegar para não estarem a andar perdidos. Uma feliz noite, um bom domingo e uma ótima semana. Muita paz, muita luz e imensa gratidão que eu tenho no meu coração por vocês terem estado aqui.